ele mostra aqui a linhagem dos filhos de Noé após o dilúvio. Por quê? Porque quando veio o dilúvio, todos os habitantes da terra foram destruídos. Só restou Noé, seus filhos, suas noras e os animais que estavam com ele dentro da arca. Então, quando passa o dilúvio, quando Noé consegue chegar em terra, quando eles conseguem fincar terreno, e aí as famílias começam a se distribuir, os filhos de Noé começam a ter filhos, os filhos dos filhos de Noé começam a ter filhos, e aí começa a crescer, a nascer uma civilização. E aí o capítulo 10, ele traz a genealogia de Noé. O que é genealogia? A genealogia de Noé nada mais é do que a trajetória, a história de todos os descendentes de Noé depois do dilúvio. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Mas e por quê? Qual a importância de se ter uma genealogia? Qual a importância? A Bíblia, ela é um livro tão prático, é um livro tão dinâmico e de vez em quando ela é quebrada com uma genealogia que muita gente não dá importância. Muita gente não tem interesse de ler, tem gente que leu a Bíblia 2, 3, 4 vezes, mas sempre pula as genealogias. Se a gente for folhear a Bíblia, a gente vai achar algumas genealogias importantes e eu vou dizer por que tem que ter essa genealogia. A gente vai achar a genealogia de Davi, do rei Davi. A gente vai achar a genealogia de Abraão. A gente vai achar a genealogia de Jesus, logo no capítulo 1 de Mateus. E por que, irmão Anderson? Porque é interessante ter uma lista dos parentes, só nomes dessas pessoas. É porque em meio a tanta gente que nasceu, em meio a tanta gente que habitou na terra, essas pessoas citadas na árvore genealógica de alguém, no caso aqui de Noé, são pessoas que tiveram influência ou boa ou ruim para o crescimento da humanidade, para o crescimento da obra de Deus, para o crescimento do povo de Deus. Aleluia! E eu trouxe aqui algumas coisas interessantes em relação a essa genealogia de Noé, porque quando eu estava lendo, eu li algumas vezes e eu percebi que existem momentos fortes nesse meio. As nações de Gênesis, todas as nações de Gênesis surgiram a partir de Noé e seus filhos. Antes de Noé, antes do dilúvio, havia um povo, havia um aglomerado de povos que vieram da descendência de Adão e Eva. Depois do dilúvio, as nações que surgiram eram nações que surgiram a partir de Noé e de seus filhos, ou seja, que pertenciam à árvore genealógica de Noé, que faziam parte da família de Noé. Você e eu fazemos parte, somos descendentes, pertencemos à árvore genealógica de Noé e de seus filhos. Em nome de Jesus. Todos os povos do mundo depois do dilúvio são descendentes dos filhos de Noé. Os capítulos 10 e 11 têm uma grande importância sobre a família de Noé e sobre as gerações seguintes. A gente pode observar que quando foram se formando nações, haviam nações que adoravam a Deus, haviam povos que buscavam a Deus, mas também haviam povos que seguiram outra linhagem, andaram por outro caminho, resolveram seguir com seus próprios pés. Não deixaram de ser descendentes de Noé, mas eram nações que não deram ouvidos à voz de Deus, que não buscaram ter intimidade com Deus, e em momento algum se interessaram pelo Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia! Mas tudo isso não surgiu assim de uma hora para outra, não. Acontecimentos que vieram marcando os momentos dessa genealogia fizeram com que tudo isso acontecesse. Agora, por que, irmão Anderson? Porque lá atrás, no pecado, no jardim, a semente foi plantada. Deus, ele destruiu a humanidade com água, mas no coração do homem ainda havia a semente do mal. A semente do conhecimento do bem e do mal permaneceu no coração do homem. Isso quer dizer que o coração de Noé, o coração dos filhos de Noé, o coração de quem veio depois, veio com a semente do bem e do mal.
O homem, ele teve que aprender a conviver inevitavelmente com o bem e com o mal. Ele teve que aprender a lidar com o bem e com o mal. E existem pessoas que aprenderam e que buscaram adorar a Deus, servir a Deus, viver a Deus e se abstiveram do mal, fugiram do mal, resistiram ao mal, mas buscaram a prática do bem. Porém, houveram nações e mais nações que buscaram o mais fácil, que buscaram a porta larga, que buscaram o caminho que traz as coisas boas para esse mundo, mas que não agrada a Deus. E essas nações, elas cresceram e cresceram muito. O primeiro exemplo que eu quero citar, está aqui na Bíblia, está na genealogia de Noé, é o próprio filho dele, Cã. O mau exemplo de Canaã levaram sua descendência a viverem debaixo da maldição. A Bíblia ela não relata detalhadamente, mas estudiosos dizem que Cã ele viu seu pai embriagado e nu, porque o seu filho Canaã ele viu primeiro. Ele havia visto, encontrado o avô no estado em que estava, e ao invés de ter reverência, ao invés de ter a sabedoria de ir lá no seu avô, cobri-lo e ocultar esse fato de todos, ele foi o primeiro a correr para o seu pai e a contar para o seu pai tudo o que viu. Historiadores dizem que ele viu e achou engraçado. Ele viu e achou bizarra essa situação. Ele foi o primeiro a criticar o pai, foi o avô, foi o primeiro a espalhar aquilo que ele tinha visto. E aí, Cã, o pai, ele também não usou sabedoria. Ele foi lá, ele conferiu, ele olhou e depois voltou, e daí agora ele não contou só para um, ele contou para os irmãos, como já foi pregado semana passada pelo nosso pastor. Ele contou para os irmãos e os irmãos repudiaram a atitude desse seu irmão. Foram sensatos, foram discretos, foram sábios e foram obedientes a Deus. Eles foram lá, eles cobriram seu pai sem olhar e saíram. Coisas que parecem ser simples na minha vida e na tua. Momentos que parecem não ter nada demais. Ser uma coisa besta que logo vai passar. São momentos que muitas vezes vão marcar uma vida inteira. Vão marcar uma trajetória de uma vida. Vão destruir uma construção espiritual que a gente vem fazendo o tempo todo. Isso aconteceu com Cã e seu filho Canaã. Porque Noé, quando soube do acontecido, quando soube que seu neto e seu filho fizeram o que fizeram, Noé indignou-se. Noé indignou-se, porque Noé pecou. Ele cedeu à tentação da bebida, ele se embriagou a ponto de se despir e dormir ali do jeito que estava, porque não tinha mais forças, a embriaguez era grande. Porém, os seus filhos não deveriam ter feito o que fizeram.